Boa noite, pessoal. Iniciando mais um encontro semanal, hoje para falarmos da importância do diálogo entre o executivo e o legislativo. Temos como convidados Arimatea, vice-prefeito do Cabo Santo Agostinho, e o vereador Del, da Autoescola, também de Santo Agostinho. Já tem gente chegando, boa noite. Roberval, Cecília, Leandro, o Wellington está por aqui, Joel de Bodocó, vereador do Alto Sertão, e Arimatea já está por aqui. Boa noite, meu amigo. Anderson. Eu tenho um pedido. Deixa eu ver como é que eu vou. Esperar Arimatea aqui sinalizar. Luciene. Murilo Lins está por aqui também, nosso amigo. Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar sobre a importância do diálogo. Esperar a Arimatea aqui solicitar para entrar. Meu amigo Arimatea, boa noite. Boa noite, meu grande companheiro e amigo Cristiano, conterrâneo, lá do nosso sertão, lá de Muito bem. Custódia, grande advogado e um parlamentar que também na nossa linha, que nos orgulha. Obrigado aí, Cristiano, pelo convite, e a gente vai estar aqui para conversar um pouco sobre essa temática tão importante da relação dos poderes aí. Gosto muito do que faço, meu amigo. E como é que eu devo lhe tratar? De professor, de vice-prefeito, de ex-vereador? Seu, seu currículo é extenso. O Rapaz, senhor. eu estou vice-prefeito, fui vereador, mas serei eternamente professor. Muito bem. E também está hoje na pasta de governo, né? Secretário de governo. Agradeço demais você ter atendido o nosso convite. E ó, o vereador Del também está por aqui, está nos prestigiando. E, Del, seja bem-vindo, boa noite. Adel, vereador do Cabo Santo Agostinho. Boa noite ao amigo Arimatea, que hoje está vice-prefeito e secretário de governo do Cabo Santo Agostinho. Foi vereador por 4 mandatos, não é isso, Arimatea? Exatamente, Cristiano. Vereador por 4 mandatos. E é importante o, o exemplo de Arimatea e da cidade do Cabo, nesse momento importante que estamos vivendo, da construção das leis orçamentárias, tantos debates que estamos atravessando aí no Legislativo, principalmente em Pernambuco, que a gente está concluindo a LDO. Não foi possível ir a Brasília, porque estamos aí numa, numa maratona, ajudando alguns amigos, alguns vereadores nessa conclusão, nesse fechamento da LDO. Hoje estive em Glória de Goitá, logo cedo, mandar um abraço para o presidente Valdeir Félix e todos os vereadores.
também estive em Gravatá, e estou ainda em Gravatá, inclusive estou aqui falando de Gravatá, onde reunimos parte dos vereadores de Gravatá e parte dos vereadores de Bezerros para discutirmos a LDO, para você ver a importância que tem o tema. E já inicio dizendo que em Glória de Goitá eu fiquei muito feliz, porque eu presenciei a aprovação da LDO na sessão de hoje e os vereadores, a maioria, Arimatea e Del, são da base do prefeito. Tá? São 11, dos 11, 9 são da base do prefeito, são governistas, são situação, e 2 da oposição. Mas presenciei uma harmonia, é um exemplo lá de trabalho, e os vereadores apresentaram 16 emendas ao projeto da LDO, sendo essa maioria governistas. Então, não por ser governistas, impediu deles exercerem a função do legislativo. Então, eles aprimoraram em harmonia, relataram como foi, receberam os técnicos do executivo, trabalharam essa importante norma e ajustaram, fizeram o que era necessário dentro do processo legislativo e hoje foi realmente deliberado sobre a matéria. Então, eu fiquei muito feliz, um bom exemplo de se seguir, não por ser independente de situação ou oposição, mas no cenário onde a maioria é governista e eles não se omitiram no papel de legislar. E a gente está enfrentando, logo mais vai entrar a tramitação do PPA e do orçamento propriamente dito, e outros estados vão receber, a partir do dia 31 desse mês, já vão receber o PPA e a LOA. Então, é uma questão nacional, todo mundo vai discutir isso. Eu sempre digo, Arimatea, que depois da lei orgânica do nosso município, o que nós temos de mais importante no legislativo são as leis orçamentárias, onde o vereador deve se dedicar, ele deve realmente legislar no termo para que ele possa deixar a sua cidade com a melhor norma possível, com um planejamento que realmente o seu povo precisa e merece. Mas, agora entrando no assunto de vocês, que são exemplo também, você enfrentou grande dificuldade enquanto vereador, porque você foi minoria, foi oposição, não mudou de posicionamento. Citei seu exemplo hoje aqui na minha palestra em Gravatá. Obrigado. Da mesma forma, eu sempre procuro me pautar você como exemplo para todos nós vereadores de Pernambuco, porque você suportou o peso de pressão do executivo, logo a sua cidade é uma cidade de grande porte, e você não se omitiu de fazer suas funções, seja de fiscalizar, de legislar, e seguiu em frente e colocou a sua cidade nos eixos. Hoje você está no executivo, mas sei que sua corrente é do legislativo. Então, Del está chegando agora, é primeiro mandato, mas já está pegando, vamos dizer assim, uma casa arrumada, está pegando um clima de paz, de harmonia, mas nem sempre foi assim, né, Arimatea? Eu queria que, Arimatea, você começasse, dissesse o exemplo, o quanto você passou as dificuldades e você não mudou sua opinião, o senhor não mudou sua trajetória. Como foi? Relata um pouco aí da sua passagem pelo Legislativo e agora como você está no Executivo. Muito boa noite a todos os internautas que participam aqui dessa live. Quero agradecer o convite, Cristiano. Quero cumprimentar aqui nosso colega Del, né, vereador aí, vice-presidente da Câmara do Cabo, né? É uma pessoa que, na verdade, a gente se conhece de muito tempo e agora chegou ao Legislativo, está cumprindo lá o seu papel importante na mesa. Já chegou agora, Cristiano, mas foi no primeiro mandato, já é vice-presidente da casa lá, né? E por merecimento, na verdade, Del é um quadro importante dessa legislatura aqui no Cabo. Agradecer a você, Cristiano, inclusive pelas palavras e
você que a gente que militou juntos aí na UVP, né? A gente teve diversos embates aí, congressos e tal, e evidentemente que a gente sempre tem trocado ideia e eu fiquei muito feliz em poder contribuir, que mesmo estando aqui em Brasília, eu vim agora do Senado, cumprindo uma agenda aqui, representando a Prefeitura do Cabo, né, encaminhado pelo nosso prefeito Keiko, para tratar de algumas agendas. Mesmo assim, eu vim aqui para o hotel agora para poder participar dessa atividade que não acho menos importante do que qualquer outra. Então, me sinto lisonjeado por ter sido convidado e ter essa referência, essa deferência que você tem me feito aí, Cristiano. E eu também lhe coloco que a recíproca é verdadeira, sei do seu trabalho à frente do Legislativo lá em Custódia e agora na frente da UVP, nessa parte da área jurídica, esse trabalho que você tem feito, fundamental de ajudar a assessorar vereadores, numa área que é, em geral, muito difícil. Cristiano, você falou, na verdade, eu passei 16 anos na Câmara, fui secretário por quase 10 anos aqui no Cabo, portanto, sempre mexi com essa questão de orçamento, seja no Executivo, seja no Legislativo, onde a gente tinha a obrigação de fazer essa aprovação. E sempre, acho que pouca gente participava de emendas, da discussão, e eu sempre tive o cuidado de participar, de apresentar. Evidentemente que pela minha relação de oposição ferrenha ao governo, embora nada tivesse a ver, que esse é inclusive o tema que a gente está tratando aqui, porque as coisas elas não podem ser vistas apenas com quem é de oposição, com quem é ou porque o vereador é de oposição ou de situação ao prefeito, que o prefeito que o governo tem que ver, na verdade, as proposições que servem à cidade. Infelizmente, isso no Cabo, durante muito tempo, eu fui vítima de apresentar diversas emendas e, às vezes, teve ano aí que na LOA apenas eu apresentei emendas, eu mais outro vereador, e mesmo assim minhas emendas eu tive o desprazer de vê-las quase todas vetadas pelo prefeito, emendas importantes, né? É lamentável a gente ter algo dessa natureza. E fico feliz quando você trabalha e provoca o debate nessa questão, né? Hoje no Cabo, falando inclusive exemplo de outro município que você acabou de falar agora, onde o interesse público tem sido maior do que as divergências políticas. A população não tem nada a ver com isso. O povo não é partido A nem partido B. O povo é governo, o povo é que precisa desses serviços e o Legislativo e o Executivo precisam se unir nesse sentido, deixando de lado outras divergências e interesses menores da população. E, nesse sentido, hoje no Cabo, eu acredito, inclusive ontem eu falei com o Del hoje por telefone, ontem eu conversei com o presidente da casa, vereador Ricardinho, porque a nossa LDO, o projeto da LDO se encontra lá na casa, mas há um esforço e um debate, coisa que eu acho muito positiva. Não quero, e nem o prefeito Keiko quer, de que apenas seja uma peça de retórica que vá para lá, porque a gente tem praticamente toda a casa hoje ao lado do governo, todos são da base, mas não significa dizer que aqui tem nenhum fantoche, que tudo que chega lá tem que ser aprovado. E isso tem sido discutido, tem sido visto, a Câmara, Del que está aí, pode muito bem falar disso, já participou, inclusive já me pediu para marcar reuniões com secretários, para explicar projetos, para ver, na verdade, qual era a importância desses projetos, tirar dúvidas e realmente fazer o seu papel, que era de se posicionar a favor ou contra, a depender dos interesses maiores daquele projeto, da população. E tem sido esse o nosso trabalho. Temos feito hoje, lá na Secretaria de Governo, a gente tem procurado dar resposta a todos os requerimentos de vereadores. Eu mesmo tenho procurado buscar e dar resposta. Acho que é o mínimo, não significa dizer que o governo tem como atender tudo, Cristiano, e Del sabe disso, mas a gente precisa dar uma resposta, a gente precisa dar um retorno para o vereador, dar uma satisfação, dizer para ele isso. O vereador, ele foi eleito, é representante da população e precisa ter, independentemente se ele é do governo ou se ele é contra, ele precisa de uma satisfação, ele foi eleito igualmente e merece essa satisfação, merece
esse cuidado aí por parte da gestão. E tenho certeza de que a Câmara está analisando, inclusive o Del pode falar disso depois, mas o próprio presidente me disse ontem que vai colocar em votação, se for possível até quebra interstício para não perder os prazos, mas precisava fazer alguns ajustes. Teve ontem com o secretário de Planejamento, falou comigo, eu estou vendo esses ajustes junto com a casa, isso que você falou aí, que é uma coisa importante, né? O governo mandou, precisa de algum ajuste, tem a intervenção da casa, mas de forma que não vai prejudicar a população. E que o governo, evidentemente, tem que entender que determinadas coisas a Câmara tem o direito e até o dever de fazer determinadas proposições que, por acaso, não tenham ido, estejam necessitando, estejam para complementar, na verdade, esse instrumento tão importante que é... Estamos lá para isso, né? Exatamente, Cristiano. Então, eu quero dizer que nós aqui temos essa harmonia hoje, né? E tenho certeza de que se a gente tivesse vereador que hoje estivesse na oposição, e se tiver amanhã, ele será tratado da mesma forma, terá o respeito porque ele foi eleito. Evidentemente que na hora de você buscar existem ações e ações, não é? Então, tem determinadas coisas. Eu fui vereador de oposição, nunca fui no gabinete do prefeito para dizer a ele, para pedir alguma coisa a ele, né? Porque, na verdade, eu não, nem sequer para dizer eu quero, veja aqui o que é que a população está, a não ser que seja uma coisa coletiva, mas individual, eu nunca fui. Acho que é uma coisa que às vezes pode parecer algo pessoal, mas não é. Se o vereador é da base e ele contribui, evidentemente ele precisa de um suporte do governo. Eu não estou falando do empreguinho do pessoal, não. Agora mesmo, Cristiano, uma das coisas que a gente, e Del pode também confirmar isso, uma das coisas que eu estava conversando ontem com o Ricardinho, é que nós estamos a um compromisso do prefeito Queico da gente fazer um orçamento impositivo aqui na Câmara do Cabo, na Prefeitura do Cabo, mesmo não sendo uma lei, como tem no Congresso Nacional, mas há um compromisso político que a gente quer configurar isso na lei de diretrizes orçamentárias, depois, evidentemente, na LOA, não é? E no PPA, para que o vereador possa, na verdade, que ele conhece quais são os principais problemas da cidade e ele ter, na verdade, o poder de fazer indicações, não é, dentro do orçamento do município de obras e de ações que sejam mais importantes para as suas comunidades, para as suas áreas de atuação. Então, é dessa forma que nós entendemos que vamos fazer esse governo e que eu aqui peço, na linha que Cristiano tem falado, a todos aqueles colegas aí, vereadores, né, chefes de poder executivo, que possam ter essa harmonia pensando no todo, pensando na população, pensando no projeto macro e não pensando apenas no projeto do executivo ou os interesses do legislativo. O legislativo e o executivo, ambos nós somos poderes que somos empregados do povo. Então, nós fomos eleitos para isso, independentemente da função. Claro, inclusive, o legislativo foi eleito para fiscalizar, para se posicionar, né? O executivo, como a gente fez, e tenho certeza que nós aqui, e que o governo do prefeito Queico do Armazém saberá respeitar qualquer tipo de movimentação, de crítica, né? E, evidentemente, de posição contrária a alguma ação do governo. Até porque nós não vamos fazer tudo certo. Todo governo erra, na verdade. Agora, nós vamos ter, inclusive, a hombridade, a humildade de ouvir e de se tem alguma coisa de que é bem intencionada. Não, acho que não é admissível você fazer a oposição por oposição. Eu fui oposição ferrenha no Cabo, porque havia, na verdade, um movimento deslavado e uma condução troncha, digamos assim, em relação à condução do governo. Mas eu não fui oposição aos projetos de interesse da cidade. Não só essas peças orçamentárias que são fundamentais e necessárias, até vitais, como você falou, para a gestão, mas também por outros projetos que eram importantes para a cidade, Cristiano. Não foi todos os projetos que eu votei contra lá na prefeitura. Inclusive, hoje, eu tenho dito, nós queremos esclarecer cada projeto, porque muitas vezes eu deixei de votar.
às vezes até me abstive, porque eu não tinha, o projeto chegava num dia para ser votado no outro, o presidente botava em votação e a gente sequer tinha conhecimento do que era. Na verdade, eu não sabia se o projeto era bom ou era ruim para a população, não dava tempo você estudar, nem ninguém explicava. Por isso, hoje, Del pode confirmar, qualquer dúvida que tenha, tem um projeto lá que passa um mês, que passa, quer dizer, o tempo que for necessário, conversando com os secretários, conversando com quem pode esclarecer, para que o vereador possa tomar uma posição à luz do seu entendimento, mas com conhecimento técnico e detalhado de cada projeto que vai àquela casa. Então, concluindo esse momento, eu quero dizer que conclamar aqui a todos nesse momento que se interessem por isso. É muito importante, como Cristiano, talvez o principal papel do vereador é exatamente dizer, isso aí é onde está todo digamos assim, a fundamentação e é a Bíblia da prefeitura, né, do governo. Então você precisa saber, ter conhecimento do que tem no orçamento, porque lá você vai saber o que é que vai ter para a educação, o que é que vai ter para a saúde, né, como é que isso vai ser destinado, você poder participar disso, né, se possível. Eu mesmo vou defender, vai chegar agora a lei de diretrizes, ela é até uma coisa mais técnica, né, Cristiano? Então, às vezes até você não tem muito até como fazer muita coisa de emenda, não, é importante. Agora, quando chegar a LOA mesmo, o PPA, aí sim, porque é uma coisa mais prática do dia a dia, você vai fazer a indicação lá, você vai botar o recurso, às vezes tem recurso mais em obras, você quer botar mais em mobilidade, né? E aí você pode fazer tudo isso, mas é importante que se estude e que se converse, inclusive, executivo e legislativo, como você tem colocado isso, Cristiano, para que a população possa ser a ganhadora no final das coisas. Isso não é uma guerra de executivo com legislativo. Não coloco que você tenha que ser aliado do governo, mas você tem que ser aliado do povo. Nesse momento, executivo e legislativo precisam ter esse olhar e precisam ter esse caminho e essa condução. O senhor foi muito feliz em esclarecer para as pessoas que estão nos acompanhando. Quem está falando é o vice-prefeito do Cabo Santo Agostinho. É quem representa o prefeito, viu? Nós estamos aqui um debate. Eu idealizei esse momento, a gente idealizou para que possamos discutir, colocar em discussão assuntos de importância para o legislativo, para os municípios. E Arimatea está falando com a propriedade de quem foi 4 vezes vereador, que já foi secretário, hoje está vice-prefeito. Então, veja, eu tomei nota aqui de alguns pontos muito importantes, que sirva de exemplo para os demais que estão no executivo. Responder o vereador. Quantos queixas, reclamações nós escutamos em diversas câmaras porque os vereadores são ignorados. Então, o senhor colocou, eu estou na Secretaria de Governo e vou responder às indicações e os requerimentos, independente de que posição o vereador esteja, na situação ou na oposição. Então, o senhor está sendo muito feliz nesse posicionamento. Nós, vereadores, precisamos disso. O senhor disse, vou responder às indicações e os requerimentos. No momento que o senhor falou de introduzir a emenda impositiva no orçamento, mesmo que não tenha essa previsão na lei orgânica, isso. O senhor está sendo também muito feliz, é uma ideia, é um marco que isso sirva para outros municípios. Tendo em vista, hoje, na minha palestra, eu até citei o seguinte, quantas vezes na LDO, como também no orçamento, nas demais normas orçamentárias, a Constituição não é citada? Mais de 30 vezes, ou até muito mais do que isso ela é citada. Artigo 165, 166 e vários outros artigos, além da Lei de Responsabilidade Fiscal e da 4320. Então, se a Constituição Federal ela é citada e é base para diversos outros dispositivos, por que não para emenda impositiva? Então, independente de existir essa previsão na lei orgânica, como o orçamento é construído com base na Constituição Federal e pelo princípio da simetria, podemos sim aplicar. Quando existe harmonia entre o Executivo e o Legislativo, isso que você está dizendo é tecnicamente, é juridicamente aplicável.
Isso pode ser aplicado. Sim. A emenda impositiva, quando ele citar na LDO, vocês fazerem referência ao artigo 166 da Constituição, automaticamente nele está descrito N regras e neles está também a emenda impositiva. Então, não é necessário brigar. Se há uma harmonia, então é uma medida, é uma quantidade irrisória. E o vereador, Arimatea, você sabe disso, e Del está enfrentando agora, nós somos o para-choque da política. O político mais próximo do povo. Isso. E nessa posição, a demanda chega no gabinete do vereador, quando não chega na casa do vereador, quando o vereador está no posto de combustível, quando ele está no supermercado, quando ele está na feira livre, quando ele está na zona rural, ele está escutando, ele está ouvindo, então ele está entendendo ali, e ele irá transmitir com mais sabedoria para o executivo, porque ele está junto ao povo. Então é momento de dar atenção às indicações, de dar atenção ao que os vereadores estão colocando nesse momento dessas leis orçamentárias, e o senhor de novo está fazendo um marco, independente de existir ou não, que realmente, se o Cabo Santo Agostinho, e sei que vocês vão fazer assim, será novamente um marco, vocês implantarem a emenda impositiva independente de estar ou não na lei orgânica, com base no artigo 166 da Constituição Federal. E essa construção, a forma de construir também participativamente, o senhor está sendo muito, muito feliz. E mandar um abraço a Ricardinho, sei que a agenda dele é super lotada aí, mas o presidente do Cabo também está muito bem representado por Del. O vereador presidente da UVP já colocou aqui, já está participando aqui com a gente também. Um abração, está me acolhendo aqui hoje em Gravatar. Então, grande Léo. Praça, Léo. E muita gente boa que está nos acompanhando, o pessoal do Bezerra está nos acompanhando, vereador, tanta gente boa aqui que eu não vou nem começar a citar o nome mais adiante. Del, eu quero lhe ouvir, você está começando, está chegando aí numa cidade de grande porte, você está no Legislativo, um dos maiores do estado de Pernambuco, uma cidade que é muito importante para a economia do nosso estado. Você assistiu como cidadão do Cabo, os embates que houve em outras legislaturas. Então, como é que está sendo o trabalho aí da LDO na Câmara? O que é que você espera? Quais são suas dificuldades? Qual é o seu objetivo? Enfim, como é que está o cenário aí no Legislativo do Cabo? Boa noite, Cristiano. Doutor Cristiano, colega vereador, em nome do qual eu cumprimento todos os outros vereadores que possam estar nos escutando, nos assistindo agora nessa live. Cumprimentando também Léo, em nome do qual cumprimento a diretoria da UVP, que tanto tem feito pelos vereadores do nosso estado. Cumprimento e um abraço, meu amigo e vice-prefeito atual da nossa cidade, Arimatea, importante quadro político municipal. Fico até lisonjeado com as deferências que ele faz. Tão importante, não, ali. Pode ficar tranquilo que eu continuo na base. Eu sei. Então, Cristiano, tem sido um desafio enorme. Nós precisamos de você mesmo. Como são todos os outros dessa nossa vida, mas um desafio também prazeroso. A princípio, eu gostaria de ressaltar que a apreciação dessa peça é, antes de tudo, um ato de responsabilidade, que, obviamente, cabe a todos os vereadores olhá-la com carinho e com a precisão necessária. Afinal de contas, além da LDO, a PPA e a LOA, são os instrumentos para nortear os rumos que o governo vai tomar. Então, é importante que haja uma participação efetiva dos vereadores na construção dessa, de um modo geral. A LDO tem a função de estabelecer os parâmetros da administração de capital para o exercício subsequente, a orientação da lei orçamentária anual, assim como também a possibilidade de fazer as alterações necessárias na legislação tributária do município. A gente sabe que, no momento atual, não só os municípios, como os estados, a União, passam por uma crise socioeconômica enorme, de modo que é válido todo o esforço necessário para construirmos uma peça que seja compatível com a necessidade popular. Você foi muito feliz quando colocou o vereador como fundamental nessa construção, pois somos nós, os vereadores,
os entes políticos mais próximos da população. A palavra para-choque caiu muito bem nessa situação, pois somos muito cobrados. Então, é absolutamente necessário que sejamos ouvidos nessa construção. Não obstante ser de competência do chefe do executivo a elaboração da peça, a nossa contribuição é essencial, pois somos nós quem sabemos das peculiaridades de cada bairro, de cada localidade, de cada comunidade e como resolvê-las. Então, nada mais justo do que sejamos ouvidos e tenhamos a possibilidade de opinar na construção das políticas públicas a serem construídas visando a proporcionar uma melhor qualidade de vida para a nossa população. É preciso dizer que um outro importante instrumento na construção dessas peças orçamentárias são as reuniões oriundas do orçamento participativo que nós temos aqui em nossa cidade. Sim. Utilizada com alguma restrição, em face do momento difícil no qual vivemos, em face dos riscos proporcionados pela Covid, mas, óbvio, ninguém melhor do que Vossa Excelência, o contribuinte e o povo, para ajudar a construir as peças orçamentárias e nos nortear com relação à satisfação das demandas e de suas necessidades. Eu acho absolutamente importante. E, de um modo geral, para os vereadores, a gente sabe que são muitas as qualificações dos vereadores que entram na vida pública com o objetivo de ajudar a desenvolver economicamente, socialmente. Tem muita renovação aí na sua Câmara? Como é que está você e mais quantos aí de primeiro mandato? Muita. Nós temos mais de 50% de vereadores em primeiro mandato aqui na nossa casa, todos muito qualificados. A gente entrou num momento muito, muito bom da política municipal. Na realidade, passamos por um processo de renovação intensa em face de ocorrências políticas que trouxeram à tona desmandos do governo anterior e a população achou por bem expurgá-los da política municipal, trazendo novos quadros e pessoas que os representassem melhor. Como tinha falado inicialmente, é um desafio grande, mas um desafio prazeroso a ser superado. Afinal de contas, o bem-estar da nossa população tem sido nosso objetivo. E é nesse contexto que a gente trabalha de forma harmônica. É preciso ressaltar essa harmonia com o poder executivo. Eu acho que nunca se navegou em mares tão calmos na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Inclusive, Ari, que está em Brasília nesse momento, você que está em Gravatá, apesar de ser belíssimos lugares, eu estou na praia. Por isso que a gente fala da propriedade dos mares. A gente tem a felicidade de ser banhado por um mar belíssimo, de termos uma orla com toda a propriedade das mais belas do nosso estado. Então, a gente está aqui absolutamente satisfeito. Muito bem. Você está honrando bem aí o seu papel. Eu sei que é uma missão, você está chegando agora, é o seu primeiro PPA, vai ser a sua primeira LDO, mas é isso aí, não vamos abrir mão, porque o executivo ele não pode interpretar que o vereador é obstáculo ou ele é oposição em ele observar a matéria, ele tentar entender, corrigir, pedir informações sobre determinados projetos e ele ser visto como um obstáculo. Desde que isso é a função do legislador. Então, ele, enquanto legislador, ele não pode ver só o bonde passar. O vereador não pode só assistir, só referendar. Então, quando tiver necessidade, ele tem que fazer os ajustes necessários. E quando não, ele tem que entender.
É como Arimatea também, outro que eu faltei falar nisso, esclarecer o executivo, se o executivo enviasse um dos seus secretários ou técnicos, quando ele estivesse com essas matérias tramitando, para dialogar, veja Isso, como a gente colocou no tópico da nossa live, a importância do diálogo. Então, isso. quando vai se enviar um projeto polêmico, um projeto complexo como esses do orçamento, como também tem outros, plano de cargos e carreira, a questão de tudo que envolve servidor, é necessário que o executivo envie um técnico, envie um secretário para estreitar, para esclarecer, para dialogar com o legislativo. E lá Além do no que, momento Cristiano, do tem muito. trabalho. Não é só chamar no gabinete, não. É lá no trabalho. É se envolver no processo legislativo. Que aí as coisas acontecem. Agora, chegar, eu vi até de outro estado, que eu me comunico com vereadores, inclusive de outro estado. Uma vereadora me dizer que não sabia o que fazer, porque ela era base, e o prefeito enviava um projeto na hora da sessão. E tinha que se votar naquela hora. Que o vereador que não aceita ou achar que tem que ser diferente, ele já é tratado como oposição. Exatamente. Você não tem direito nem de ver o que é que você está votando. Então, esse Isso. entendimento, me perdoem as pessoas que estão no executivo, mas isso não ajuda em nada, isso prejudica, porque, inclusive, a boa oposição ajuda o governo. A boa oposição Sem dúvida. ajuda o governo. E quem é situação também ajuda. E carece de entender o que está acontecendo. Então, isso é um absurdo. Eu assisti no passado, isso não acontece mais na minha cidade, mas aconteceu, no passado bem distante aconteceu, e relatou uma vereadora semana passada que se deparou com uma situação semelhante, de receber um projeto no momento da sessão, e os vereadores não podiam se opor a esse tipo de procedimento do executivo. Então, nós temos que nos posicionar contra esse tipo de comportamento, e é um momento que a gente está construindo, Arimatea e Del, um debate para um legislativo mais forte e para uma harmonia realmente entre os poderes. Sim. Então é diferente. Hoje é diferente, tem que ser construído mesmo. A norma tem que ser construída, não é só um copiou-colou, tem que haver uma dedicação. Então, os vereadores estão mais curiosos. Como você disse, Del, muito bem. Tem muita gente preparada chegando. Aí, em Salgueiro, o pessoal, aqui é a cidade do Alto Sertão, tem 3 ou 4 vereadores que são graduados em Direito, são advogados, então eles estão puxando mesmo a miúdo o processo legislativo, mas independente de ser ou não ter conhecimento aprofundo na técnica legislativa, mas o vereador ele precisa conhecer, precisa que o executivo tenha essa atenção e siga esse exemplo, Arimatea, de chegar um técnico ou um secretário do executivo e apresentar a matéria, principalmente quando ela for contraditória, principalmente quando ela for polêmica. Isso. É necessário, porque assim sendo, vai ter sucesso e o município ganha. Porque pode ter certeza que o executivo, se ele está investido de boa fé, da necessidade, ele será atendido. Se ele agir dessa forma, ele será atendido. Mas dê mais uma continuidade aí, deixe mais sua contribuição, Arimatea. O que é que você tem aí mais a colocar? Eu achei importante demais, Cristiano. A gente acho que tem um entendimento muito similar nessa questão. E você fala uma situação que me aconteceu muito, infelizmente, como eu já falei aqui, de deixar de votar projeto, porque, na verdade, o governo ele tem uma gama de secretarias que cada um cuida de uma temática específica. O vereador ele tem que dar conta de tudo. E, evidentemente, não há ninguém que tenha conhecimento técnico de todas as áreas. Não é verdade? Eu mesmo também. Inclusive, tem muita, você sabe disso, tem muita matéria polêmica na área tributária. Né? Tem muita coisa difícil, tem muitos processos. Você discutir, por exemplo, lei do uso do solo na cidade, plano diretor, né? Então, são coisas de muito polêmicas, né? Sem contar com outros projetos, como você falou, no CAB, quando eu esteve lá, o prefeito mandou o projeto acabando com o cargo de servidor, com o cargo de motorista. É claro que isso era fácil para mim, porque eu tinha que me posicionar contra como servidor tal, como me posicionei. Mas tem outras que você não tem, do chegar de um dia para outro, você não estuda,
E o vereador ele não tem a obrigação, na verdade, de saber de tudo. Mesmo que ele queira, ele não vai dominar todas as matérias. Daí essa importância do que você disse, do prefeito poder enviar cada um na sua área para explicar, inclusive tecnicamente, como é que isso funciona e o vereador poder pesquisar, dar um prazo para poder ele se posicionar. Aqui no Cabo, felizmente, a gente tem hoje uma harmonia muito grande, Del sabe disso. Primeiro porque o governo não empurra nada de goela abaixo. Primeiro e depois porque a Câmara também não se permite que isso aconteça, o que é uma coisa boa. Né? É Então, importante ressaltar, Arimatea, na sua fala, Cristiano foi muito feliz, que há, de fato, uma contribuição grande do governo no sentido de estar nos auxiliando quando nós precisamos, há essa boa vontade, mas há também uma proatividade, um clima de colaboração entre os vereadores muito grande no sentido de abrangermos em sua totalidade, a gente pode dizer assim, as diversas áreas técnicas existentes na administração pública. Então, isso facilita muito como a gente consegue dialogar com os outros vereadores, especialistas em outras temáticas. Isso faz com que nós consigamos promover um debate democrático, mas fazendo uma análise precisa das matérias que nos têm sido enviadas. Isso é resultado também, obviamente, essa colaboração da boa vontade dos vereadores e do interesse em transformar a realidade social do nosso município. É muito exatamente, Del. Muito. Isso. É isso. Quando a gente fala na construção da LDO, por exemplo, que seria a temática principal da gente, a gente tem tido cuidado de avaliar a peça como um todo, mas tem se esforçado também para verificar as fontes das receitas, como vai se dar as despesas posteriores, no intuito de fazer uma correlação o mais preciso possível, para que nós sejamos partícipes dessa construção. Isso se dá nas mais diversas áreas da administração. Então, o que chega na Câmara, a gente analisa, mas analisa de verdade. Obviamente, considerando as intenções do governo, mas não deixando que o interesse da população seja desprezado. Você foi muito feliz. Exatamente. Só complementando aqui, Cristiano, eu ia dizendo exatamente nessa linha. Nem o governo, não tem nenhum projeto que tenha ido para a Câmara que tenha havido pressão do governo para se aprovar. Há conversas, e Del sabe disso. E, como eu coloquei, nem o governo tem esse procedimento e nem a Câmara se permite isso. Então, para mim, é uma relação de harmonia, mas uma relação de respeito, onde se sabe que a Câmara tem seu papel e seu poder e que o poder executivo não é um trator que passa por cima. Isso que você falou aí, de você ser da base, né? Eu teve um projeto lá esse ano que uma determinada secretaria perdeu o prazo lá com o pessoal e encaminhou de um dia para outro e precisou a Câmara quebrar interstício para votar, para não prejudicar a cidade. A Câmara fez, mas eu mesmo cheguei e disse, nós não podemos permitir que isso aconteça, porque a gente termina emparedando os vereadores a fazerem coisas sem eles terem conhecimento. Então, casualmente isso pode acontecer, mas é preciso que se planeje, e nós temos cuidado disso, é uma orientação do nosso prefeito Queco, é preciso que se planeje. Se a educação sabe que vai mandar um projeto para lá, mande com antecedência, para poder debater, para poder esclarecer, para fazer tantas quantas conversas a Câmara precisa. E nisso a gente tem tido, todos os secretários, eles são e tinham que ser mesmo, na verdade, por determinação inclusive do prefeito, eles estão à disposição para fazerem esses esclarecimentos. Projetos importantes, tem projetos que são mais polêmicos, eles precisam, na verdade, que serem debatidos e com tempo para o vereador tomar o melhor caminho. Mas aqui, graças a Deus, a gente tem tido esse entendimento. Eu quero, inclusive, aqui agradecer em nome do prefeito e parabenizar aí toda a Câmara que tem cumprido um papel aqui na nossa cidade. Eu tenho colocado isso, inclusive fiz uma nota no começo parabenizando a todos os vereadores, não porque eles são aliados do governo,
mas porque eles têm cumprido um papel na sociedade. Inclusive de fazer isso, de discutir e de se imporem também quando é necessário e votarem somente aquilo que eles têm verdadeira segurança. Está sendo assim também com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, inclusive com proposição que o governo vai certamente aceitar e, felizmente, dentro dessa sua linha aí, nós podemos ser um exemplo, viu, Cristiano? No cabo vai poder ser um exemplo de harmonia e de respeito. A harmonia não é que alguém mande ninguém, a harmonia é que se respeita os poderes, mas respeitam principalmente o direito da população e se entende que executivo e legislativo precisam trabalhar e canalizar forças exatamente para os interesses maiores, que são os interesses da população. Acho que esse é o principal entendimento. Se houver esse entendimento em qualquer gestão de qualquer cidade, os poderes tiverem esse entendimento, pode ter certeza que vai caminhar no rumo que você, inclusive, tem defendido, que é a pauta, que é a temática desse nosso encontro aqui. Facilita, inclusive, o trabalho dos outros poderes. Tanto Isso, do Judiciário claro. como do fiscalizador, que é o Ministério Público. Como um vereador nosso aqui, o Declan da casa, todas as vezes que começa uma frase, tem que terminar com a rima. Então, pegando a deixa de Arimatea, são os poderes públicos do Cabo de Santo Agostinho, servindo de exemplo para Pernambuco todinho. Eita, pronto. Por isso que eu Del fazendo poesia e versinho. Isso, os senhores aí para a gente discutir essa matéria importante, a importância do diálogo. Então, isso acontecendo é um bom exemplo e deve ser copiado, isso deve servir, ser multiplicado no Estado. A palavra mágica da administração pública, a Arimatea citou ela aí, é o planejamento. Isso. Uma vez ou outra, de acontecer um imprevisto, como você citou, beleza, vamos compreender e administrar a situação. Mas isso tem que ser exceção da exceção. Exatamente, porque para coisas caminharem bem, é necessário que haja um planejamento em todos os poderes e no executivo mais ainda. Então, se houver um planejamento, não há por que mandar projetos com urgência urgentíssima, de mandar projeto no momento da reunião, da sessão. Porque houve um planejamento e isso vai ser evitado. Os vereadores os vereadores evoluíram, os vereadores estão mais preparados, eles estão mais curiosos, os vereadores estão se apropriando. Ainda falta muito para a gente avançar, ainda tem muito a ser avançado, mas os vereadores estão se apropriando das suas funções. Eles realmente estão entendendo a necessidade de nós exercermos em plenitude um mandato, porque só assim a gente vai ser reconhecido. Porque se dessa forma não for, vamos ficar numa roda perigosa, num giro perigoso do assistencialismo, do vereador fazendo às vezes do executivo. Isso. Que a gente faz isso por humanidade, como a vereadora da semana passada, a vereadora Manu Lopes pregou. A gente faz, a gente ajuda, é uma questão humana, mas não que isso seja a nossa função. A nossa função exatamente. É outra. Nossa função é outra. Então, mas os vereadores já estão realmente conscientes dessa necessidade. A sociedade também tem que se desprender, nós, parlamentares, desprendermos de um esforço para que a sociedade também entenda. Isso é outro obstáculo nosso. A gente tem que ultrapassar essa barreira para que a sociedade entenda as nossas funções, para que daí as coisas comecem a fluir. Um internauta, um colega aí, estava nos acompanhando, o Humberto, e ele pedindo que essa construção do PPA fosse através de audiências públicas, mas nós sabemos que ainda estamos com limitações. Isso. Ainda estamos com limitações, mas a tecnologia tem nos ajudado bastante. Então, há como interagir, mesmo de forma restrita, mas hoje tem os canais, tem os sites, tem as redes sociais, então tem como coletar informações, tanto quando estiver ainda em produção no executivo, como quando se estiver no legislativo, né? Porque a gente ainda, infelizmente, nós estamos ainda com essas restrições devido à pandemia, mas, volto a dizer, isso provocou um avanço no nosso trabalho muito grande. Veja, eu estou em Gravatá, sou do Custódia, mas estou em Gravatá, o senhor está em Brasília e Del está no Cabo. A gente está
E estamos os três juntos aqui. provocado a fazer esse encontro virtual e tudo está caminhando para isso, porque por causa do momento. O momento pede, né? Então, pensamos esse modelo desses encontros semanais. Eu tenho tentado, Arimatea, Idel e os vereadores que nos acompanham. Meu objetivo é ajudar os colegas vereadores, como diretor jurídico da UVP. Léo também tem se esforçado bastante para fazer o seu papel à frente da instituição, mas independente de instituição, independente de partido político e do que seja, nós temos que nos unir no nosso município e se unir no nosso estado e no Brasil. Nós temos que fazer uma política diferente, construir uma comunidade de políticos que trabalhem em prol do povo, em prol da coletividade. Aí as coisas acontecem. Porque eu tenho alguns anos de estrada também, mas todo dia eu estou aprendendo. Todo dia eu estou aprendendo. Cheguei hoje, digo a você, eu fiquei muito feliz, aprendi e gostei demais do exemplo de Glória de Goitá. Já o senhor já está colocando aqui outro posicionamento que vai servir de exemplo. Tudo que o senhor já fez, mas mais ainda agora, com suas ideias aí à frente da Secretaria de Governo e representando o Executivo, junto com o Legislativo do Cabo, também servirá, vai continuar servindo de exemplo para a gente. Então, eu tenho esse sonho da gente construir uma comunidade, Del, e já estamos. Não vamos, não. Nós já estamos construindo a Arimatea, que não vai deixar nunca, não vai abandonar o nosso legislativo. Não, então, nós temos que construir essa comunidade para a gente trocar informação. Hoje, os outros estados, hoje não, agora, nesse mês, no dia 31, já vão mergulhar no PPA. Então, se a Lua já foi esse debate todo, já foi provocações e provocações, quantas pessoas não me ligaram, quanta gente não interagiu. Imagina agora no orçamento, no momento de detalhar tudo isso, no PPA, que é uma lei para 4 anos. Então, a gente tem muito por à frente. Ainda esse ano, Del, ainda esse ano. E vamos repetir isso nos 4 anos que o povo nos permitiu, né? Nessa legislatura, nesse mandato que o povo nos permitiu. E o futuro a Deus pertence, mas enquanto estivermos em nossas funções, nós temos que fazer o máximo dentro das limitações que temos, né? Relembrando aí o Cortella, a gente faz tudo que... Deixa eu ver se eu me recordo aqui. Vamos fazer o máximo dentro das condições que temos, até que tenhamos condições melhores para fazer melhor ainda. Isso. Então, dentro da situação de hoje, vamos nos esforçar e retribuir a confiança que o povo nos deu. Então, a construção é nesse sentido, viu, Del? A construção é nesse sentido, mas já estamos fazendo isso. Já estamos fazendo isso. Eu vejo que os vereadores estão realmente mais investidos de sua função, como o Executivo está tendo um entendimento diferente do Legislativo. Mas, para a gente encerrar e não cansar a população, eu quero que você deixe sua mensagem aos vereadores. O que é que você tem a dizer para os vereadores, como inúmeros outros, como Del, que estão chegando agora ao Legislativo? Qual é a sua mensagem aos veteranos e aos que estão chegando? Deixe sua mensagem, como também não deixe de deixar sua mensagem para os prefeitos que possam nos escutar mais adiante ou que estejam nos escutando. Deixe sua mensagem. Muito obrigado aí, Cristiano. Quero agradecer a todos que estiveram aí interagindo conosco aqui. Acho que isso é uma palestra fundamental. Aos poucos, certamente, a gente vai ter a oportunidade de forma mais pedagógica e de interesse, de despertar o interesse da população em debates como esses, porque a gente também só vai ter casas legislativas fortes este ano, Idel, a partir do momento que a população começar também a ter o entendimento que você falou aí, algo que me angustiou muito durante o meu tempo que fui vereador, foi realmente a confusão do papel do vereador, porque o papel do vereador é de legislar. E isso é muito penoso. Na verdade, como você disse antes, como vereador, ele é o mais próximo do povo. É ele que a pessoa acorda ele de madrugada para levar alguém no hospital. É ele que a pessoa chega lá pedindo a cesta básica. É ele que vai levar o carro para levar o defunto. É ele que vai levar É tudo, né? Então, evidentemente
como você disse, isso não é papel do vereador. O vereador não tem nem recurso para isso. A população, muita gente não sabe disso. Então, isso era uma coisa que sempre me angustiava, porque eu procurava fazer meu papel de vereador, que era o papel de fiscalizar. Às vezes a pessoa diz, Matela, o lixo aqui, tem que botar um coletor aqui, você não botou. Isso não é papel meu, tudo bem, eu vou fazer, vou cobrar, vou lá, vou fazer, vamos fazer a mobilização. Então, esse é que é o papel do vereador, né? Del sabe disso, ele deve também sofrer muito com isso, como todos os vereadores, porque, na verdade, nós temos, na grande maioria, vivemos num estado pobre, a população é pobre, cada um da gente mora num bairro onde muitas pessoas nos conhecem e sabem onde é a nossa casa. O deputado federal fica em Brasília o tempo todo, dificilmente é visto, né? Até o deputado estadual, mas o vereador está lá na sua comunidade, né? No seu bairro, na periferia, e é ele que é todos os dias colocado e não tem colocado à prova, e você não tem, na verdade, esse entendimento da população de qual é o seu verdadeiro papel, que muitas vezes se confunde. Nós do Executivo, sim, não temos condição de fazer tudo, mas é o papel, sim, de ajudar, né? Tem as políticas sociais para poder ajudar, inclusive como a LOA, para ajudar, até com cesta básica mesmo, para quem não tem o que comer, as políticas sociais de assistência social, mas o vereador não pode ser assistente social, essa é uma coisa penosa, né? Uma coisa que precisa mudar, Cristiano. A gente precisa, acho que a UVP, começar a discutir isso, a gente fazer esse trabalho, que evidentemente, junto com a população, porque isso vai chegar um dia que vai ficar insustentável. E a gente eu noto que hoje, eu me sentia muito isso quando estava lá, uma coisa que também me angustiava muito, é realmente a concepção e o olhar que a população tem dos vereadores. Tem um olhar de dizer que a Câmara não serve para nada, vereador não serve para nada, né? Pode acabar isso aí que não serve. Isso, na verdade, não é verdade isso. Mas o vereador também ele não serve para nada porque às vezes a pessoa entende que ele não tem, ou ele não faz o fisiologismo, ou ele é apenas um capacho do prefeito. E aí eu lamento que, na verdade, esse tipo de vereador é algo que eu me neguei a ser durante todo o meu tempo, né? E tenho certeza que, independentemente, fui governo há algum tempo, mas sempre teve também posições, como tem DEL hoje, como tem a Câmara do Cabo, posições de independência. O vereador não é empregado do prefeito, né? O vereador é empregado do povo. Então, essa coisa é uma coisa que nos angustia, mas eu tenho certeza que debates como esse que você está fazendo, a gente trabalhando, vendo isso nas comunidades, acho que precisa ser feito um trabalho pedagógico, inclusive educacional. Isso tem que ser uma coisa nas escolas, Del. A gente precisa trabalhar isso, fazer minha gente definir qual é o papel, conscientizar. O papel do vereador, o vereador só tem o salário dele. O vereador não tem R$ 1 para fazer nada, não. É só para trabalhar, para fazer assistência, não. Muita gente não sabe disso, tá entendendo? Muita gente não sabe e confunde. Então, isso é uma coisa que é preciso se mudar, essa concepção, para que o vereador possa realmente cumprir seu papel sem estar pressionado para desviar sua função e fazer mal feito, porque como não é papel dele, ele não vai fazer direito. Por fim, dizer também aos prefeitos, né, aí aos gestores aí dos executivos que possam entender essa relação, respeitando. Você não pode pressionar, como foi feito aí, mandar um projeto de última hora, que isso é feito muitas vezes. Vou ter que fazer porque vereador é meu empregado, senão ele vai ser perseguido aqui no governo, ele não vai ter acesso a nada, não vai sequer fazer uma visita numa obra porque o camarada não deixa ou entrar no equipamento público. Isso não existe, né? Na verdade, o prefeito, o gestor, ele tem que entender. Isso não é o caso do Cabo. Tenho certeza, o prefeito, que foi vereador também, por isso ele conhece disso, foi vereador por 2 mandatos, então ele sabe o que é ser vereador. Eu fui vereador por 4 mandatos, então a gente tem hoje na prefeitura, né, na prefeitura, como prefeito e como vice, 2 ex-vereadores que conhecem muito bem isso e tenho certeza que muitos outros também, como você disse, Cristiana, essa coisa começa a mudar e eu tenho certeza que a gente vai ter daqui para frente, cada dia mais, um legislativo que seja mais qualificado, que seja mais próximo de cumprimento do seu papel real e um executivo que também entenda que o poder executivo não é dono da vontade do legislativo. O poder executivo, o legislativo não é empregado do executivo.
Eu dizia isso quando estava na Câmara, não sou empregado do prefeito, sou empregado do povo. O secretário é empregado, depende da canetada do prefeito, mas o vereador ele dependeu das urnas, do julgamento do povo, ele deve satisfação a essa população, tá certo? Então, no mais, eu queria deixar aqui o meu abraço, meu agradecimento e o prazer tremendo, Cristiano. Quero participar disso sempre que puder. Você me chame, se tiver alguma palestra em algum lugar, eu terei o prazer de ir lá com você para a gente contar um pouquinho da nossa experiência e aprender, como você disse. Não tem como você participar desse negócio e não aprender. A gente aprende lá em Custódia, lá em Calumbi, lá em Guaraci, aí em Gravatá, aí em Gaibu, em todo canto, não tem ninguém que não aprenda, ninguém que saiba de tudo. Então a gente troca experiência. Na verdade, eu sou professor, mas nessa matéria aqui eu não vou dar aula a ninguém. Nós vamos fazer, na verdade, uma grande sala de aula onde a gente vai trocar experiência. Acho que esse é o grande mote para que a gente possa, na verdade, inclusive dos costumes de regiões que a gente tem. A gente está aqui na metropolitana, né? Mas aí você está no Agreste agora, você está lá do Sertão, né? O presidente da UVP é do Agreste. Então, você tem diversas conformações aí de regiões que mudam, mas no geral você tem uma condução muito, muito heterogênea em relação ao comportamento da população e ao sofrimento dos nossos vereadores. Então, um abraço a todos, prazer grande da gente estar aqui. Eu não poderia, mesmo estando aqui corrido, e lá estava no Senado, vim para cá, para o hotel, para me preparar aqui para participar dessa live. Um abraço a todos os internautas mais uma vez, que participaram, que deixaram sugestão, Cristiano. Depois, com certeza, você vai ver aí e a gente vai colher isso para nos servir de aprendizado também para a gente. Que o povo também, a gente está falando aqui, todo mundo aqui é vereador, é autoridade, mas o povo que estava aí sabe muito bem desse nosso papel e da nossa responsabilidade. E tem todo o direito de fazer suas cobranças e suas sugestões. Abraço a todos, fiquem com Deus e vamos continuar nessa luta. Del, fica à vontade aí, Del. Sabe aquela despedida de namorado em começo de namoro que não acaba nunca? Eita! A Arimatea pegou o tempo todo, eu já não quero me alongar muito. Em todo caso, Ari, a grande dificuldade da gente que está militando politicamente, sobretudo na Câmara de Vereadores, é receber com resiliência o ônus que traz o mandato eletivo. A gente tem consciência de que, infelizmente, uma considerável parte da população não teve a oportunidade de receber a educação necessária para estar participando de forma direta no processo político. Então, às vezes, confundem o papel das entidades, dos entes, enfim. Mas é necessário recebermos isso com resiliência e trabalharmos de forma incansável para atender às demandas da população. A gente precisa realmente entender essas pessoas que nunca tiveram oportunidade de receberem educação para fazerem a distinção que a gente pretende que um dia elas venham a fazer. Enquanto isso, a gente vai trabalhando de forma incansável. Como eu falei, tinha falado anteriormente, queria agradecer a oportunidade de estar participando junto a você, Cristiano, e a Arimatea, desse enriquecedor debate que, obviamente, tem a função de nos esclarecer. O tempo é curto, é impossível a gente abordar um tema tão amplo em tão pouco espaço de tempo, mas quero me colocar e colocar, obviamente, a Câmara do Cabo, em nome da presidência do presidente Ricardo Carneiro, à disposição das outras câmaras, dos outros vereadores, no sentido de poder esclarecer. Por sorte, a gestão municipal nos mandou uma LDO muito bem elaborada, com base nas ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Social, tudo organizadozinho, tal como deva ser, como se esperava, de modo a facilitar o nosso trabalho de análise. Mas nos colocamos à disposição. Eu acho importante esse tipo de evento, de modo a esclarecermos a função
do vereador nessa construção democrática, dos planejamentos da administração pública, para que nós tenhamos, por fim, a finalidade de conseguir melhorarmos a vida da população. É extremamente importante. Esqueci de citar, eu também faço parte da diretoria da UVP. Fui eleito democraticamente numa eleição difícil, na condição de segundo vice-presidente. Com muita alegria, fui indicado pela Câmara, da qual faço parte, para ocupar esse cargo, algo que me deixou muito feliz. Afinal de contas, é a primeira legislatura da qual eu participo. Então, foi uma surpresa muito satisfatória e muito gratificante para mim estar podendo representar a Câmara Municipal do Cabo, uma cidade importante, como bem falado por você, e estar aprendendo junto aos vereadores, tendo essa oportunidade de aprender um pouquinho mais. Deixamos a nossa contribuição. Agradeço demais, Arimatea, meu grande amigo, secretário, vice-vereador. Quando vim para a Custódia, lembre de mim, ligue para a gente se encontrar por aqui, pelo sertão. Vou ligar, sim. Com o Didi do Quitibu. Isso. Del, muito obrigado. Esse negócio esse negócio de bode pode me incluir também, que eu gosto. Vamos lá, é bom, vamos lá. Lá na terra do Cristiano tem um bodinho primeiro lá no Mochotó, viu? Hein? Levar a turma do Cabo para ir lá para o sertão, para eles verem também que não é molinho lá não, mas é bom conhecer e provar do bode. É bom, isso. Mas agradeço, a gente deixa isso como contribuição para os colegas. Talvez para alguns pode não ser um assunto muito agradável, ou um pouco chato para outros, mas nós temos que debater, é necessário. A harmonia. Nós estamos na política, a política se faz como? Com diálogo. Então, isso. Nada melhor do que o diálogo. Eu fico muito feliz em escutar vocês dois. O Cabo hoje realmente o Cabo do Santo Agostinho é exemplo no Executivo e no Legislativo, como também reforça aqui e parabenizo o pessoal de Glória do Goitá, a disposição do pessoal de Gravatá, o pessoal de Bezerros, que eu vi que estão realmente investidos, né, nesse compromisso, e tantas outras que a gente já passou essa semana e ainda vamos amanhã, e temos uma peregrinação aí até o dia 31 para encerrar essa LDO. Mas obrigado de coração, até outra oportunidade, e vamos vou ver se eu faço um print aqui. Eu tentei umas 2 vezes e ele foi apagar aqui, mas vamos tentar agora um print aqui para ficar registrado. A gente mais animado. Valeu, Cristiano, valeu, minha gente. Pronto, um abraço. Muito obrigadão, viu? Um abraço a todos, fiquemos todos com Deus. Amém. Amém, amém.